Bom dia! Manhã de segunda-feira, 9 de março, estamos aqui cheio de alegria, de gratidão a Deus por estarmos começando mais esta semana, mais este dia. Uma semana para lá de decisiva e importante para todos nós brasileiros que acreditamos num Brasil novo, diferente e com respeito. No próximo domingo, dia 15, nós iremos às ruas. Não contra o Supremo, não contra o Congresso, mas contra figuras que estão no Supremo, figuras que estão no Congresso que não dignificam aquela casa. Nós vamos às ruas em defesa do projeto de governo que nós elegemos em 2018. Bueno, vamos começando o cafezinho. Vocês viram que aqui nós estamos com um novo azeite verde oliva. Ele é um produto nacional, ficou bonito o nome, verde oliva. Ele é produzido pelo Luiz Yamaguchi. É o único que tem um azeite biodinâmico das Américas, é o único azeite biodinâmico certificado por institutos mundiais. É muito importante isso. O azeite biodinâmico é aquele que segue o calendário lunar. Nós vamos explicar mais sobre essas questões ao longo do tempo. Agradecer muito a Sinira e ao Jorge do Cantinho do Azeite, que sempre passam esses produtos especiais para a gente. Também quero agradecer muito ao pessoal do café, certo? O Black Prime Café, que é uma experiência única para quem gosta de cafés e que aqui em Brasília você pode encontrar surpreendentemente dentro da Feira dos Importados, o maior centro de compras, o centro de compras mais visitado por turistas aqui em Brasília. Vale a pena, são pessoas extremamente bem informadas e bem formadas que poderão fazer com que você tenha uma experiência nova e única em beber café. Lá você vai encontrar cafés da Colômbia, do Vietnã, de várias partes do mundo. Você vai encontrar uma variedade de cafés nacionais e é muito interessante porque os funcionários tem uma qualificação de atender que eles não servem apenas cafezinho, eles fazem com que você viva essa experiência. Quero agradecer muito as pessoas que contribuíram para que a gente possa se reestruturar. Eu não conferi o saldo no fim de semana porque estou sem um aplicativo e como a minha esposa ficou adoentada no fim de semana, acabei não podendo sair e afinal era preciso cuidar dela e dar atenção a ela. Então hoje durante o dia eu irei ver o saldo e também comprar o celular que a vítima da sociedade, aquele sujeito que o larápio do Lula diz que não era justo que um adolescente fosse para a cadeia apenas por ter roubado um celular. Partindo de um asno, de um sem vergonha, de um vagabundo como Lula, você já imagina o que isso representa, o que isso quer dizer. Se inscreva. Se você ainda não está inscrito no canal de Brasília, se inscreva, ative o sininho, compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais, porque nesse momento nós estamos com nossas redes sociais totalmente paralisadas, mas voltaremos com elas ao longo da semana. E volto a enfatizar, dia 15, todos nós na rua, porque nós precisamos dizer que o Brasil que nós queremos é um Brasil sem a esquizofrenia doentia dos grupos de esquerda. Vamos para as notícias? As fortes chuvas que caíram sobre a capital de São Paulo ontem, para variar, na grande São Paulo, fez com que os bombeiros recebessem chamados para desmoronamento e enchentes em Osasco, Cotia e na própria capital paulista. Para desespero da esquerdalhada, Brasil e Estados Unidos assinaram ontem, domingo, no estado americano da Flórida, um acordo na área militar para desenvolvimento de projetos futuros. Antes, o Brasil assinava projetos de cooperação sobre refino
de drogas aqui com as narcoditaduras que estavam na Venezuela continua, que estava na Bolívia, enfim, é uma outra realidade, é um novo Brasil. E isso cá entre nós é desesperador para eles, né? Começou ontem e vai até quarta-feira, dia 11, a nova edição do projeto Oftalmologia Humanitária na Amazônia, resultado da parceria entre a Universidade Federal do Amazonas, Instituto Visão, Fundação Piedade, COEM, Marinha e o Exército. Tem que ter o Exército envolvido, o Exército, Marinha e Aeronáutica. Isso é o Brasil. O projeto dá atendimento oftalmológico gratuito às populações do interior do Amazonas que não têm acesso a atendimentos clínicos e cirurgias. Os Correios vão ser privatizados? Podem até ser, mas veja uma boa notícia aqui. Os clientes dos Correios têm agora a opção de entrega de encomenda no vizinho. A funcionalidade foi lançada na última semana e permite ao remetente indicar um endereço alternativo próximo ao destinatário para entrega do pacote sem custo adicional. O remetente deve declarar na etiqueta de endereçamento que a entrega no vizinho está autorizada conforme guia de endereçamento. Os Correios informaram que não são aceitas etiquetas de endereçamento diferentes dos modelos disponibilizados. O endereço indicado pode ser até 2 casas à direita ou à esquerda ou à frente do endereço principal. Em prédios, qualquer apartamento pode receber a encomenda. O risco é se o cara for receber uma encomenda tipo as que a turma do PT gosta de mandar, né? Aí é complicado. Mas tá aí uma boa notícia. Os Correios realmente precisam. Uma pena o que aconteceu com os Correios, porque eles foram dilapidados, trucidados, roubados, esculhambados durante as gestões do Lula, da Dilma e do Temer. Já vinham sendo desde o FHC, mas os Correios podem sim desempenhar um papel importante. A questão é que eles ficaram reféns de mandar cartinhas, e aí não tem jeito, né? O grande segmento das encomendas, os Correios perderam o trem. Por exemplo, você encomenda em algumas dessas lojas, dessas pontos de venda, os caras entregam sábado, domingo. Faltou essa dinâmica, né? Esse tipo de serviço está disponível para Sedex, certo? Vamos pelo Brasil, vamos lá? Correio do Povo, de Porto Alegre, petróleo em queda e avanço incontrolável do coronavírus ameaçam mercados globais. Gazeta do Sul, olha que interessante, gostei demais dessa manchete. Leão vai abocanhar cerca de 125 milhões em Santa Cruz. Só para você ter ideia, numa cidade só, o Leão abocanha tudo isso. Isso é dinheiro que sai da economia local e vem aqui muitas vezes para Brasília para alimentar a máquina da corrupção. Jornal NH. Foi feita a justiça, diz Picucha, eleito prefeito de Parobé ontem com 9.518 votos. Picucha ficou em segundo lugar em 2016 e recorreu, volta a dizer e enfatizar, não tem cabimento a justiça eleitoral ser morosa, ser levianamente morosa, e um caso desse se arrastar em recurso, mas não sei o quê. Ou a justiça eleitoral define as questões até a diplomação, até a posse dos eleitos, ou ela não tem razão de existir. É um prédio imenso aqui em Brasília, mas é de uma omissão, é de uma falta de compromissos com o Brasil que chega a ser enojante. Justiça eleitoral precisa ser feita no ato e não ficar essa história de ficar arrastando processos por quase 4 anos. É brincadeira um negócio desses. Notícias do dia de Florianópolis, Rise Parking vai tocar a Zona Azul. Uma pena que há tantas suspeitas de corrupção envolvendo essas zonas azuis. Elas são a solução para as cidades. O problema é que tem muito gestor público que fica ali abocanhando. É a mesma coisa do transporte coletivo. É tanta propina que os empresários precisam pagar que acabam não tendo condições de prestar um bom serviço, e também por terem recebido propina, os agentes públicos não têm autoridade para cobrar
dos empresários do transporte coletivo uma melhor qualidade. É um jogo muito perverso. Gazeta do Povo de Curitiba, decreto de Bolsonaro preserva a mordomia dos jatinhos da FAB para Maia, Toffoli e Alcolumbre. É a questão da independência dos poderes. A vigilância tem que ser feita por nós. Folha de Londrina. Dólar alto e quebra na safra do trigo fazem preço do pão disparar. Lembrando que o norte do Paraná é um grande produtor de trigo e teve uma queda violenta na safra. Queda decorrente de fatores climáticos. Diário dos Campos de Ponta Grossa. Aeroporto Santana registra aumento de 91% em embarques e desembarques de passageiros em fevereiro. Ponta Grossa lutando para voltar a ser muito relevante na questão do turismo. Jornal do Comércio de Recife. Donald Trump recebe Jair Bolsonaro com deferência especial, mas mirando preferência pelo G5 americano. Não sei como é a memória de vocês, mas a minha é relativamente boa, para não dizer muito boa. Eu não me lembro de um presidente brasileiro ter esse tipo de relação com algum presidente americano. Não é de subserviência, é de parceria, é diferente. Subserviência e capachice era o que o Brasil tinha em relação às ditaduras africanas, em relação a Cuba, em relação à Venezuela, em relação à Bolívia, onde entregava as nossas riquezas, onde entregava nosso dinheiro, e dinheiro esse que nunca vai voltar. Inclusive a Argentina, no tempo da Cristina Kirchner, que hoje tem um marionete na presidência, ela que é a vice. O Fluminense de Niterói, mercado de franquias no Rio de Janeiro, fatura quase 18 bi. Folha Vitória. Homem tenta furtar fios de poste em Itapuã e provoca ataque de abelhas. Genial essa aí. Tribuna do Norte de Natal. O aeroporto do Rio Grande do Norte sempre operou no vermelho, afirma vice da Inframérica. Eu acompanhei mais ou menos por conta da revista Leitura de Bordo esse processo. Foi uma coisa simples. O governo da Dilma, via ANAC, maquiou números, maquiou perspectivas, expectativas, vendeu um terreno na Lua e os argentinos compraram. Correio da Paraíba. Parteiras renascem com mais segurança e técnicas tradicionais. O papel das parteiras é muito importante. Eu nasci, lá na linha Palmeira graças ao trabalho de uma parteira. Então, em muitas regiões não existem médicos, obstetras, ginecologistas e tudo mais. E as parteiras são fundamentais. O Liberal de Belém, Cefa, apreende 190 mil latas de cerveja em Dom Eliseu. Mercadoria estava sem documento fiscal e saiu de Imperatriz no Maranhão com destino ao Pará. Vai ter gente ficando de bico seco. A região de Itabuna, na Bahia, Giuliani chama Bolsonaro de herói. O ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, um dos mais famosos e conhecidos republicanos dos Estados Unidos. Para quem não sabe, Rudolph Giuliani foi o autor da política de tolerância zero quando foi prefeito, governador de Nova York. O que ele fez? Cana, polícia, repressão. Diminuiu o índice de criminalidade, lotou os presídios e perdeu depois a eleição porque também lá o crime é muito forte. Tribuna da Bahia, grupos mantêm ato por Bolsonaro mesmo após acordo entre governo e Congresso. Eu não diria mesmo após, inclusive por Cruzeiro do Sul de Sorocaba, hortas urbanas resistem em Sorocaba e são opção para muitos consumidores. A Tribuna de Santos, região, tem 64 mil pessoas vivendo em áreas de risco. Peraí, se as autoridades conhecem essa realidade, por que não tomam medidas antes das tragédias? Me explique, você que é mais inteligente do que eu, me explique qual é a lógica que tem em não haver uma ação anterior que evite a tragédia. Correio Popular de Campinas, liminar suspende 58ª Festa da Uva que aconteceria em uma semana em Vinhedo. Diário do Nordeste de Fortaleza, 86 cidades
do Ceará ficam sem dinheiro de emendas. Municípios mais pobres do Ceará, preste atenção, você é do Nordeste do Ceará, olha bem. Municípios mais pobres do Ceará não receberão repasses do orçamento federal por meio de emendas individuais de deputados e senadores, porque os deputados e senadores esqueceram tais cidades. Ora bolas. Campo Grande News, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul tem 384 vagas abertas para 25 cursos presenciais. Interessado precisa ter participado e apresentar a nota de um dos últimos 5 Enem. O Estado do Maranhão, Previdência Estadual, registra rombo de mais de 1 bi em 2019. Sem comentários, o governador lá do Maranhão foi um dos que foi contra a reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Estado de Minas, Ministério da Saúde confirma primeiro caso de coronavírus em Minas. Tribuna de Minas, de Juiz de Fora. Concentração de ambulantes irregulares chama atenção em Juiz de Fora. Não só em Juiz de Fora, o centro aqui de Brasília está um caos. Mescla-se aí muito de questão social e também de omissão do poder público. Folha da Manhã de Passos, Minas Gerais. Prefeitura de Passos doa área para Rever. A Rever é a Associação dos Deficientes Visuais de Passos. Diário de Uberlândia. Vereadores Juliano Modesto, do SD, que é o Solidariedade, e Alexandre Nogueira, do PSD, que é o partido do Kassab, têm mandatos cassados. Jornal de Uberaba. Uberaba cedia reunião da Associação dos Municípios de Interesse Turístico da Alta Mogiana. Vamos para as redes sociais. Se você entrar no Jornal da Cidade Online, tem uma entrevista minha lá em 2 partes, onde eu abordo algumas questões sobre o atual momento político. No entanto, a principal manchete que eu quero chamar a atenção: Michele contrata advogado e vai processar, isto é, sobre matéria mentirosa de caso com Osmar Terra. A leviandade da mídia brasileira é assustadora. Ainda agora, recentemente, a Folha de São Paulo contratou mais um ex-funcionário do Lula para ser seu colunista, que é o Ricardo Couto. Justiça em Foco. O advogado denuncia diretor da NTT e alerta autoridades sobre tentativa de desregulamentação do setor. Eu sei que algumas pessoas podem achar ruim, mas essa questão das agências reguladoras, elas precisam ser dissecadas. São antros de corrupção. Há pouquíssimas exceções. Pouquíssimas. Eu não conheço nenhuma. Misto Brasília. Saúde convoca agentes e profissionais para a saúde da família. Vamos rapidamente dar uma passada em agências, sites e jornais pelo mundo. O país de Montevidéu. O governo decretará emergências agropecuária em 5 departamentos lá do país por conta da estiagem. Departamentos é a divisão, seriam como microestados, quase como cidades que são cidade-polos e aí viram departamentos. O Mercúrio de Valparaíso. Governo estuda instalar usina de dessalinização em Quinteiro para fazer frente à seca. Deutsche Welle. Coronavírus. Argentina confirma a primeira morte na América Latina. Argentina, como sempre, na frente, né? Homem de 64 anos com histórico de doenças crônicas morreu no sábado em Buenos Aires. Rádio França Internacional. Essa matéria vai deixar a esquerdalhada em pânico, em causa, um caos. Acredito na meritocracia, diz brasileira do Instituto Pasteur, que vai receber a Legião de Honra da França. Paulistana, filha de pais separados, Paula Minóprio nunca deu ouvido às dificuldades para realizar seu grande sonho, integrar a Academia Científica Francesa. Ela é a única brasileira concursada pelo renomado Instituto Pasteur, em Paris, por causa de seus trabalhos científicos, principalmente estudando o mal de Chagas. Paola vai receber na próxima quarta-feira, dia 11, a Legião de Honra, a mais célebre condecoração concedida pela França. É quase que assim um alívio, né? Depois da cidade de Paris, pela Hidalgo, ter entregue o título de cidadão honorário para um vagabundo, para um ladrão,
Para um ordinário como Lula, enfim, o governo francês vai conceder a Legião de Honra a uma mulher que acredita na meritocracia, que é tudo que a esquerda não quer e não aceita. Sputnik News: Brasil levará décadas para reverter danos de alinhamento automático nos Estados Unidos. É a avaliação dos especialistas esquerdopatas das universidades brasileiras. Eles adoravam mesmo quando nós tínhamos alinhamento ideológico e estratégico, volto a dizer, com Venezuela, Nicarágua, Bolívia nos tempos do Evo, Cuba, sei lá mais o que, Uganda, sabe? Guiné Equatorial, com todo respeito a esses países. Né? Lusa, Covid-19, encerradas todas as escolas de Felgueiras e Lousada. As duas localidades ficam no distrito do Porto, ao norte de Portugal. Encerradas e suspensas. ANSA, Itália isola Lombardia, Veneza e mais 13 províncias. O caos na Itália. Isso envolve algo como 16 milhões de pessoas. Financial Times, especialista da Casa Branca, alerta sobre disseminação comunitária de vírus, que é o que já está acontecendo aqui no Brasil, quando já estão pegando o coronavírus do contato interpessoal aqui no Brasil. Mas é são poucos casos. La Vanguardia de Barcelona, Coreia do Norte desafia a comunidade internacional lançando novos mísseis. Deve estar faltando comida lá. Isso é tipicamente coisa daquele gordinho. Faltou comida, faltou dinheiro para os vinhos e os uísques que ele consome, aí ele solta alguns mísseis. Muito bom esse café. Agência Brasil. Brasil confirma mais 6 casos de coronavírus, total de 25 pacientes. Atualmente, 664 casos são considerados suspeitos e outras 632 pessoas já foram descartadas. Para finalizar, é dia 15. Eu não sei o que você tem programado para o próximo domingo. Olhe na agenda, se não tem evento na sua cidade, reúna 10, 15, 50, 100 pessoas e façam uma manifestação na sua cidade. Se não tiver na sua cidade, vá até a cidade vizinha, vá para as ruas. Se não tiver ninguém, saia você na rua buzinando. Saia você com sua bandeira do Brasil, com sua camiseta verde e amarela ou do Grêmio. Mas saia em defesa do Brasil. Não é contra a instituição Supremo ou contra a instituição Congresso Nacional. É a favor do Brasil que nós estamos lutando. Nós não podemos continuar com um sistema no qual nós elegemos um presidente da República e esse fica refém da chantagem, do joguinho nécio, mesquinho, ordinário dos políticos que compõem, principalmente o centrão e a oposição. O Brasil não pode ficar refém de figuras desse quilate. O Brasil precisa definitivamente virar essa página de uma política comenzinha, onde figuras como Rodrigo Maia, como Renan Calheiros, como Davi Alcolumbre, como Aguinaldo Ribeiro, Luciano Bivar, são pessoas enojantes do ponto de vista da dignidade pessoal e que continuam por aí. Estão lá, lógico, porque foram colocados pela sociedade, mas eu acho pouco provável que eles voltem em futuras eleições, ainda que a gente saiba o poder que o dinheiro tem para convencer certas pessoas a mudar de voto. Por isso, não interessa o que você tem programado, o que você tem agendado para o próximo domingo. O importante é você saber a hora e o local em que o evento acontecerá na sua cidade e você chamar seus amigos e ir. É o momento não de defender apenas o Bolsonaro, mas de defender o Brasil. Observem que a mídia chama o nosso movimento do dia 15 de ameaça para a democracia e a bandalheira do dia 18 como um movimento que foi convocado por entidades estudantis e centrais sindicais
chamam de movimento em defesa da democracia. O cinismo, a leviandade, a patifaria da mídia é algo assustador. São venais, são verdadeiros abutres, funcionam como hienas. Hoje a imprensa brasileira, essa imprensa tradicional, é uma porcaria. É composta de pessoas sem convicção do que é decência. Eu fico chateado porque eu sou jornalista. Eu me formei numa faculdade de comunicação por opção pessoal. E eu vejo o jornalismo ser exercido de uma forma tão sem vergonha, tão filho da puta por pessoas que querem a volta de bandidos, que defendem impunidade, que defendem a destruição dos valores cristãos, que defendem a destruição da família, que defendem o roubo. Essa mídia que abre espaço para que um condenado como Lula diga: não é justo que alguém só porque roubou um celular vá para a cadeia. Nós precisamos mudar o Brasil. Nós precisamos mudar essa realidade do Brasil. E isso passa muito, mas muito mesmo, por estarmos presentes no dia 15, no próximo domingo. Informe-se onde haverá manifestação na sua cidade ou na sua cidade vizinha. E se não tiver, reúna 2, 3, 4, 5 amigos, pegue seu carro e saia pelas ruas buzinando com bandeiras do Brasil para mostrar que você não aceita que o país que elegeu o Bolsonaro seja, na verdade, administrado por patifes do legislativo e com a conivência de segmentos do judiciário. Dia 15, nós temos o compromisso de irmos para as ruas. No dia 15, nós precisamos continuar defendendo o Brasil, defendendo um projeto de país diferente desse que nos trouxe a esse estágio de caos, de destruição e de um verdadeiro culto ao crime, à impunidade e à bandalheira. Nós precisamos continuar lutando pelo Brasil, porque eu quero viver até o fim dos meus dias nesse país. Tenhamos todos uma boa e abençoada semana. Muito obrigado a você que colaborou, que contribuiu com o processo aí de reestruturação do canal. Se você ainda não fez, vou repetir mais uma vez os dados para depósito e até amanhã, quando nos encontramos mais uma vez na Hora do Café.